Olá! Chegamos na nossa terceira aula e penúltima do curso. Veremos então a preparação da apresentação. Há um dito que diz: sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Essa afirmativa tem na preparação o alicerce da própria sorte, para não darmos sorte ao azar quando o microfone é ligado diante de nós e frente a um público. Estar preparado faz sem dúvida alguma uma enorme diferença. Não se prepare quando você deveria estar pronto. Se você pretende se tornar um orador, esteja sempre com uma fala pré-pronta na manga. Esteja preparado, já que as oportunidades podem surgir e, se não surgirem, você pode estimulá-las. Existem diversas formas de se preparar uma apresentação. Vamos tratar de um método que é muito usual entre oradores de todas as áreas, de modo que posteriormente você possa criar a sua própria metodologia. Método é um termo originário do grego métodos, que significa caminho ou via. O termo se refere ao meio utilizado para se chegar a um fim. O primeiro passo é reunir o maior número possível de informações e dados acerca do assunto a ser abordado. Já no segundo passo, desenvolvemos uma ideia central sobre o tema. Crie uma visão que possa ser resumida em um parágrafo, por exemplo. Ao estudar seu tema, procure acrescentar algo novo. Inclua os últimos fatos, estudos, pesquisas, entendimentos sobre o assunto. Tenha sempre em mente que ao falar a alguém, você deve acrescentar, somar, trazer, gerar acréscimos, felicidade, instigação, evolução. Assim, você será um orador que vale a pena ser ouvido. Uma boa dica é a seguinte: distribua durante a apresentação os atrativos interessantes de forma equilibrada, fazendo com que, em diversos momentos de sua explanação, tenha algo novo e interessante para oxigenar a atenção do público. Lembre-se, é muito importante que o título de sua apresentação seja forte e criativo para trazer curiosidade e crédito ao seu tema. Nunca temos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Vou repetir. Nunca temos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. O início da sua fala pode fazer o público querer lhe ouvir mais, ou talvez não lhe ouvir. Por esse motivo, a introdução deve ser breve, lúcida, instigante. No desenvolvimento da sua fala, é a hora de trazer, além dos recursos emocionais que já vimos, dados e estatísticas reais que validam o seu texto. Conclua sua fala sempre com uma mensagem de valor, uma sacada, um pensamento reflexivo, uma tirada motivadora, um desafio, uma frase de impacto. O ideal de uma apresentação de qualidade é sempre encerrá-la em seu auge. Sabe aquele gostinho de quero mais? Para o fechamento, escolha algo de impacto. Se for emocional, melhor ainda. Caso o assunto abordado seja polêmico, contraditório e possa ter opiniões bem extremas, sugerimos que você elenque os prós e contras de ambos os lados antes de afirmar o seu posicionamento. Isso ameniza a contrariedade de uma parcela da discussão que lhe pode ser arredia ou se sentir contrariada, por exemplo. Minha gente, e se não der tempo de preparar? Você está num evento e, sem nenhuma combinação prévia, a organização lhe convida para fazer uma fala sobre o assunto em curso. Você não terá tempo para compor um roteiro, planejar cada um dos argumentos e fazer um ensaio. Você terá 2 ou 3 minutos até digerir o susto, posicionar-se diante do público e falar. Em primeiro lugar, não trate de assuntos novos em um discurso de improviso. O risco de não dar certo é bastante considerável. Portanto, parta de uma base de conteúdos que você já domina. Se o assunto for novo e você ainda não domina,
Faça correlações e comparações com um tema que é do seu conhecimento. Tô passando aqui rapidinho só para dar uma dica. Evite ser repetitivo. É muito chato. Pronto, falei. Tô leve. Se a fala for de improviso e não der tempo de preparar nada, você pode iniciar a sua apresentação com o término da fala anterior. É uma boa dica. Com um assunto polêmico, seja sempre elegante. Apresentações empáticas para grupos. Existem duas maneiras de se entregar conteúdo para o seu público: doxa e episteme. Doxa significa explanar sobre um tema conhecido, senso comum. Já episteme refere-se ao conteúdo que possa trabalhar com um propósito, fugir do senso comum, ou seja, agrega algum valor ou rompe com a visão lógica até então estabelecida. Portanto, sua apresentação deixa de ser um acréscimo de pouca relevância quando for episteme. Ao se posicionar diante de um grupo, há uma tendência que parte desse grupo esteja com a postura de plateia e outros possam estar resistentes às novas abordagens. Se a proposta é envolver o grupo, obter sua atenção ou compromisso com alguma dinâmica ou trabalho, pode-se fazer algumas perguntas afirmativas do tipo: estamos juntos nessa? Posso contar com vocês? Outra possibilidade é criar uma ação ou atividade que rompa o estado natural de comodidade de quem vai para escutar apenas a apresentação. Fazer uma dinâmica de grupo, por exemplo. É interessante também, para você aumentar a atenção do público em relação ao seu assunto, perguntar qual a relevância de temas que eles conhecem em suas vidas, trazendo assim proximidade e partindo de algo comum a eles para começar a explanar sobre um tema até então novo. Digamos que isso constrói a ponte pela qual você irá alcançar o coração da plateia. Recursos de impactação. São inúmeros os recursos de impactação. Cuidado com vídeos maniqueístas que trazem visões extremistas. Cuidado com histórias muito batidas. Traga ao público algo pouco conhecido. Diferentemente de histórias com E, prefira histórias com H. Os fatos sempre trazem mais credibilidade. Canções com temas emocionais, que tratam sobre otimismo, amizade, conquistas, perdão, sempre impactam positivamente. Depoimentos de superação sempre são muito inspiradores. Tempere a sua apresentação com algumas projeções surpreendentes, mas cuide para não ser um passador de slides. A oratória é sempre a cereja do bolo. Dentre os diversos recursos intangíveis já citados, o uso da chamada lei da escassez costuma funcionar como um dos mais vigorosos. Esta lei refere-se a tudo que utilizamos como argumento ou reforço de linguagem que revela o quanto que estamos defendendo, vendendo ou apresentando é escasso. As pessoas não costumam valorizar o que é farto e abundante. A escassez refere-se àquilo que é peculiar à nossa ideia ou produto e que não se encontra nos similares. Realmente, estudar as técnicas de uma boa oratória é muito importante. Mas nada é mais valioso do que a gente dizer coisas que a gente acredita, coisas nas quais nós temos verdadeira fé e confiança. Falar assim significa convencer as pessoas. As pessoas acabam acreditando também nas nossas ideias, ou pelo menos dando credibilidade àquilo que nós falamos. Portanto, nada é mais importante do que falar com absoluta sinceridade e com absoluta convicção. Aumentando a atenção do público. Veja que interessante. Não é apenas sobre o que você aborda, mas como você aborda. Na hipótese de você compor uma mesa formal onde lhe será disponibilizado o uso da palavra, havendo possibilidade, prefira falar de pé. As pessoas em uma plateia tendem a prestar mais atenção em quem está de pé à sua frente do que quem fala sentado. Para que o público não se canse de ouvi-lo, promova quebras de estado. Esta é uma técnica oriunda da programação neurolinguística
e refere-se à mudança de estado emocional do público presente em uma apresentação. Quando mudamos o estado, afetamos a realidade e, por conseguinte, a atenção das pessoas. Estas mudanças fazem principalmente introduzindo narrativas compostas de elementos emocionais ou com alteração da tonalidade da voz ou outros recursos que possam mexer com o ânimo do público. Enfatize, ao final, os pontos que você quer que a sua plateia leve para casa. A repetição é mais do que a mãe do aprendizado. É a forma de demarcar sua presença na memória da audiência. Os mecanismos de marketing trabalham muito bem este recurso. Eles repetem, enfatizam, lembram, o que difere de ser repetitivo o tempo todo. Deu ar de... Bom, agora relembrando o que vimos... Foque soluções. Como já vimos, filmes, novelas, romances são repletos de problemas e dramas humanos a serem resolvidos, o que amplifica a audiência. Tudo fica mais atrativo quando se tem um problema a resolver. Impactando na comunicação individual. De nada vale fazer uma bela explanação para o grupo e falhar no trato individual. Vamos discorrer sobre algumas dicas bem bacanas. Procure tratar as pessoas pelo nome. Utilize bastante concordância, como a palavra sim. Movimente a cabeça que concorde. Use expressões faciais agradáveis, leve sorriso no rosto, sorria também com os olhos, isso funciona muito. Faça perguntas que a pessoa possa discorrer com amplitude a sua resposta, ao invés de um questionário tipo sim ou não. Tenha um aperto de mão firme, demonstre energia. Quanto a abraço ou beijo no rosto, espere a iniciativa da outra pessoa e retribua conforme ela estabelece esse contato. Olhe sempre nos olhos, use espelhar o seu interlocutor na postura corporal e velocidade na fala. Isso cria proximidade. Evite ficar completamente à frente da pessoa. Tome um ângulo de 45 graus e deixe as suas mãos sempre à mostra. Olha eu aqui para dar duas dicas rápidas, mas muito interessantes. Para você demonstrar interesse, mas induzir a pessoa ao chegar ao final de sua explicação, incline-se um pouco para frente e concorde com a cabeça. Isso gera um registro no cérebro dela que ela precisa acelerar. Já, para dar mais tempo, faça o contrário. Incline-se para trás, incline a cabeça para o lado, o que a deixa confortável para ela continuar explanando sobre o tema. Personalizar a relação, colocar-se no lugar do outro, criar empatia, aproxima pessoas, gera interações, negócios, votos, famílias e admiração. Ayrton Senna foi um grande exemplo de ídolo, não apenas no esporte, mas também na sua relação com as outras pessoas. Ele era conhecido por tratar a todos de forma cordial, desde o porteiro até o presidente da equipe. Ele costumava dizer que as pessoas mudam o tempo todo, mas que os seus princípios devem seguir sólidos. Era difícil não admirá-lo pela forma com que ele se portava. Enfrentando o medo. O medo é um instinto natural do ser humano. Todos temos, em maior ou em menor grau. Sobre os mais diferentes temas. Os medos fazem parte da vida porque nasceram para proteger a própria vida. O problema é quando eles atrapalham o nosso progresso pessoal e profissional, o que inclui o medo de falar em público. Ah, bom, agora eu estou entendendo aquela frase. Se me chamarem para falar em público, acho que eu morro. Olha, que eu acho que eu não vou morrer tão cedo. Porque eu falo. Se você tem medo de falar em público, você é uma pessoa normal. Todos temos. Mesmo os mais experientes conferencistas, quando estão diante de um novo tema para abordar, um novo show para um experiente cantor, uma nova pregação para um pastor, um tema controverso para um político, a tensão antes da abordagem é parte da própria abordagem.
Algumas técnicas facilitam a gestão dessa sensação instintiva, mas é o aumento da prática que vai efetivamente derrubar para níveis pouco significativos o temor de expressar-se diante de um público. Digamos que o medo é um freio, é uma medida de segurança com a qual viemos dotados de fábrica, porém ele serve para nos proteger dos riscos, mas ele não pode nos travar por completo. Entrada rápida. Vou dar uma resumida. É bom um carro com freios, mas é horrível um carro travado. A questão é que, apesar do medo, enfrentamos a plateia e fazemos o que tem de ser feito. Com o passar do tempo, o acúmulo de experiência, os temores mais duros vão diminuindo. O que devemos buscar não é acabar com o medo, mas transformar medo em adrenalina positiva. E ela sim vai nos ajudar a qualificar a apresentação, porque ela aumenta nosso nível de atenção e foco. O medo é como o sal. Na dose certa, tem o seu valor e importância. Para diminuirmos o impacto do medo natural, podemos tomar um conjunto de providências muito eficientes. Deu branco. E agora? E o que fazer quando faltam palavras ou nos esquecemos o que queríamos dizer? O popular branco diante do público é uma situação muito comum em uma comunicação, tanto em exposições públicas quanto em abordagens privadas. Algumas pessoas verbalizam este esquecimento ao público. Outras ampliam os sinais corporais de seu nervosismo, como a transpiração ou a aceleração dos batimentos cardíacos. É muito comum que os vícios de linguagem sejam utilizados pelo orador quando o branco se apresenta. Expressões sem conteúdo como então, daí, pois bem, entre outros, tornam-se o bote salva-vidas de quem está com o microfone na mão e um vazio na memória. Outras pessoas lidam muito bem com estes lapsos, de modo que a audiência sequer percebe seus esquecimentos. Vamos entender o que elas fazem. Vamos lá. Primeiramente, é importante entendermos por que ocorrem os chamados brancos em explanações verbais em público. O nervosismo é um deles. A pessoa tensa e apreensiva diante de um grupo de pessoas que vai ouvi-la amplia o risco da perda do raciocínio lógico. Às vezes a pessoa está tão preocupada com o todo de sua apresentação que as partes lhe fogem da memória. Isso se chama ansiedade. Também o uso excessivo de palavras incomuns pode ocasionar a perda de contexto. O branco também decorre de descompasso entre a velocidade do pensamento e a sua expressão verbal.
Diante da falta de uma palavra, do esquecimento de um dado ou de uma abordagem que havia sido planejado e ensaiado, que simplesmente desapareceu da sua memória, o ideal é não explicitar esta falha à audiência e tangenciar o tema alinhando novas ideias ao contexto. Outro recurso é utilizar expressões do tipo "o que eu queria enfatizar é", ou então afirmativas como "em outras palavras, podemos de afirmar que". Estes ganchos de linguagem podem funcionar como gatilho para lembrar do que precisa ser acrescido nessa fala. A utilização de sinônimos é sempre muito bem-vinda em casos de falhas de memória. Tenha sempre um bom repertório de sinônimos, pois, se você vem explanando e falhou por uns segundos em sua mente a conclusão, logo, se você repetir a frase, mostraria que você esqueceu o complemento. Agora, se você repeti-la com outras palavras, soa como reforço e a mente tem tempo para buscar a conclusão. Algumas falhas, por mais que não tão graves, com certeza atrapalham o poder de sua comunicação. Vamos ver agora, no final dessa aula, como evitarmos estes tropeços. Teste com antecedência a projeção. Crie uma apresentação fácil de compreender, com pouco texto e cores de fontes que contrastam com o fundo. Saiba que nem todas as conversas paralelas são sobre outros assuntos. Muitas vezes podem ser comentários sobre o tema. Se alguém levantar para ir ao banheiro ou atender uma ligação importante, não pense que você não está agradando. Seja flexível e procure fazer interações com a plateia durante a sua fala. Use elementos modernos como QR Code. Mantenha os dados da apresentação atualizados. Tanto no fechamento quanto no transcorrer de uma apresentação, evite terminologias como "quem sabe", "talvez", "imagino que", "vou tentar", "mas", entre outras. Elas reúnem fortes condições para diminuir certezas da sua fala sobre o tema abordado. Evite a palavra não. O sim é sempre mais motivador. Estamos chegando ao final da nossa aula de número 3. Parabéns, você está quase concluindo o curso. Agora, na última aula, que está imperdível, nós iremos costurar todos estes alinhavos que fizemos até aqui para que você seja um orador de primeiríssima grandeza. Até mais.